Bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. O meu nome é Leandro Sfayer, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LATER. Bom, nesta aula a gente vai começar a ver essa terceira sessão desse notebook de introdução, a sessão chamada de Introdução à Computação Simbólica, e a gente vai ver a parte 1 desta sessão. E a gente vai começar navegando pela subseção chamada de Representação de Expressões Simbólicas. Nessa subseção a gente vai começar a ver como é que a gente representa uma expressão simbólica na matemática. Tá? Na verdade, parte disso a gente até já viu anteriormente de maneira indireta, tá? Quando a gente escrevia uma expressão usando variáveis que não tiveram valores definidos. É exatamente o que acontece. Então, quando a gente roda uma expressão assim, tá? Você vê que, como B nem A tem valor, tá? Ele retorna essa expressão numa forma, ele rearruma a soma, né? Você vê que ele bota o número na frente, tá? De um produto e depois uma potência, ele tem uma ordem para rearrumar a expressão, tá? Mas é a mesma soma, só onde ele não substituiu nenhum B, nenhum A por valor nenhum, porque não tem nenhuma definição associada a esses símbolos, tá? E aí, vale a pena ver que quando você tem um símbolo que não tem valor associado, ele é classificado, organizado como um tipo de dado diferente que a gente não tinha falado até agora. Se você chamar o head de A, você tem o valor símbolo. O símbolo, além dos tipos numéricos que a gente viu, você tem um tipo e o tipo de string que a gente viu também, você tem um tipo de dado simbólico, justamente para você poder fazer computação simbólica, tá? E aí, a gente começar a olhar o próximo exemplo, você vai ver que no próximo exemplo você tem coisas simples, tá? Que são reorganizadas. Então, você vê na hora que você tem o x2 com esse menos 4x2 aqui, essa soma a matemática faz automaticamente, tá? Mas ele não faz outras coisas igual a gente vai ver, tá? Então, esse outro exemplo aqui, se você é similar ao anterior, ele reorganiza, na verdade, esse xy com esse, tá? Menos 2xy. Então, ele simplifica essas coisas, tá? Mas se você tiver uma coisa mais um pouco elaborada assim, que nessa expressão que tem a multiplicação de parênteses, a multiplicação não é feita, ele deixa a multiplicação dessa forma, porque para fazer essa multiplicação ele tinha que usar outras propriedades de multiplicação, tá? Então ele não faz. Só mais simples assim ele reorganiza e juntos termos, mais coisas um pouco mais complicadas ele não faz. Tá? A próximo exemplo aqui você tem a raiz quadrada de uma expressão 1 mais x elevado à quarta. Então, essa simplificação você vê que ele faz automaticamente, porque ele tem regra para ela também. Tá? Já outra coisa mais complicada, ele não faz, mas deixa indicado nessa forma. Tá? Então, nesse momento a gente viu como é que trabalha com expressões simbólicas, e vamos ver também como é que a gente especifica as nossas próprias funções. E isso, na verdade, segue as mesmas regras das funções de matemática. Você vai especificar funções, tá? Com o nome da função e utilizando colchetes para você especificar quem são os argumentos dessa função. Então, para você indicar funções suas, tá? Basta você digitar as funções, tá? E no caso desse exemplo aqui, se uma f de x mais uma g de xy, essas funções não são definidas, porque a gente não fez definição nenhuma para elas, mas ele simplesmente você tem uma expressão simbólica, onde você tem, na verdade, uma expressão f de x genérica mais uma de g de x e y genérica, tá? Então isso vai ter utilidade mais para frente, naturalmente. Tá? E aí você pode fazer operação aritmética qualquer com as funções suas, tá? Qualquer operação funciona também, misturar a função matemática, naturalmente, tá? E aí, nesse momento, vale perceber também, quando você vai trabalhar com expressões simbólicas, tá? Que você tem formas diferentes para exibir essas funções, essas expressões, tá? Então, primeiro, para isso, a gente define uma variável e, e aí a gente vai ver essas diferentes formas. A forma padrão que a gente está vendo aqui, no output, né, nessa forma, onde as funções aparecem com colchetes e tudo, é a forma standard form. Então, se eu faço e eu peço, uso a função standard form para me retornar essa forma, você vai ter a mesma forma, porque a forma que está configurada, o output padrão, é a standard form. Você pode mudar isso, mas não aconselho muito não. Se você quiser ver uma forma mais se aproxime mais da forma de matemática tradicional, você tem a forma traditional form, e você vê que nessa forma
O seno e cosseno são escritos com S minúsculo, maiúsculo. Todas as funções não são mais colchetes, são em parênteses, igual você escrever na matemática. Mas isso não é muito bom trabalhar com isso no input, porque você vai confundir justamente o uso de parênteses com colchetes, tá? E você também vai confundir o nome das funções, que agora a sintaxe de S maiúsculo aparece como S minúsculo, tá? Então, eu não utilizo muito, não recomendo essa forma de output. Se você quisesse copiar isso aqui e utilizar em outra computação, você pode ter problema. Tá? As formas output form e input form, na verdade, são formas mais antigas, na verdade, que pertenciam às primeiras versões de matemática. Então, a forma standard form e traditional form não existiam nas primeiras versões de matemática. Se você olhar a forma output form, ele formata o texto todo, tá? Mas como se você tivesse escrito o texto numa máquina de escrever antiga, onde você não tinha posição de potência, por exemplo, então você tem uma linha para cada coisa, entendeu? Você vê que a potência aqui fica na linha, exatamente na linha de cima, se você digitar. Tá? E era a forma que você tinha, na verdade, para utilizar do output no matemática, se não me engano, até a versão 2 do matemática era o que você usava para output. A forma input form, da mesma forma, é uma forma de input. Como é que você escrevia isso, na verdade, no input? Nas versões anteriores de matemática. Você vê que, nesse caso aqui, as potências saem tudo, a multiplicação são escritos com asteriscos, tá? E você tem a potência escrito com operador, tá? De circunflexo de potência. Tá? Outro tipo de formatos bastante úteis é quando você quer pegar uma expressão simbólica, né, e você quer utilizá-la numa linguagem de programação, tá? Puramente numérica, digamos assim. Então, duas funções para você fazer essa conversão para forma é a Fortran Form, que converte a expressão para a sintaxe de Fortran, você usar em Fortran, então você poderia só copiar isso aqui jogando no código de Fortran, e a forma CForm, que converte isso aqui para a forma de C. Tá? Então você poderia... Você tem que tomar cuidado aqui que o seno e cosseno, na verdade, ele está interpretando como sendo uma função de matemática seno, então você teria que, no Fortran, no C, definir essas funções como isso aqui, ou substituir isso pela versão que você for utilizar para a função seno e cosseno, que depende, que varia de acordo com a precisão que você tem, naturalmente. Outra forma também utilizada é a função TecForm, tá? Que você converte a expressão para você utilizar ela em Tec ou LaTeX. Nesse caso, ele já escreve o seno e cosseno, tá? com uma forma de LaTeX mesmo. Uma forma é MathML, na verdade, para você utilizar equações, na verdade, como uma aplicação para web, por exemplo. Tá? Então, um pouco maior. E por fim, uma que é muito útil é a função FullForm, tá? Que você representa a expressão na forma, ele te retorna a representação da expressão na forma totalmente funcional, que é o que o matemático usa internamente. Se você pegar a expressão original, tá? Você tem um produto, tá? De uma soma, tá? A soma é 1 mais x mais 2 vezes y, times 2y. Tá? Isso vezes o quê? Outra soma, quer dizer, vezes uma potência, que é essa soma aqui, x, tá? Mais menos 2x, menos 2 cosseno de x, tá? Elevado a menos 2, que é o denominador, tá? Escrito na forma de potência negativa, que é assim que ele representa, tá? Vezes o seno de x. Tá? A gente pegar isso aqui, tá? Só para comparar, você tem o produto, na verdade, você está falando de um produto disso, tá? Dessa soma aqui, esse plus aqui em cima, vezes o denominador, que ele é escrito, na verdade, como 1 sobre isso, né? Se você olhar, o que é o denominador? É um power a menos 2, porque essa potência, você pode escrever isso aqui como x menos 2 cosseno de x elevado a menos 2, que é o que ele está fazendo aqui. X menos 2 cosseno de x elevado a menos 2. E vezes o seno, que está aqui no final. Então é assim que a matemática representa internamente essa expressão. E por fim, a gente remove o valor da variável e, chegando ao final aqui dessa subseção. Então, dando continuidade à nossa aula, a gente parte para a segunda subseção, a subseção intitulada Introdução a Regras. Então, vamos, para começar a motivar a utilização de regras, o que são regras, tá? A gente primeiro diz uma expressão simples, 1 mais 2x, tá? E aí, se a gente quiser, nessa expressão, substituir x por 3, por exemplo, nesse exemplo, sem ter que alterar o valor de x, você pode utilizar uma regra de transformação. A regra de transformação se escreve como x
setinha 3, né? Mas a setinha você simplesmente digita como sendo a hífen, desculpa, x, hífen, e o sinal de maior. E ao você completar digitando 3, ele converte esse hífen maior para setinha. Tá? Então isso aqui é uma regra. Tá? Essa é uma instrução para uma substituição de x por 3, mas ele não faz a substituição. Para efetivar a substituição, você tem que usar uma outra função de substituição, tá? Que é a função replace all, na verdade, que tem essa forma abreviada de barra ponto. Então agora, se eu escrevo aquela expressão de novo, barra ponto, essa regra, tá? O que eu estou fazendo é dando a instrução ao matemática para pegar essa expressão aqui e substituir nela o x por 3. Tá? E, na verdade, como eu falei, essa função aqui, isso é feito pela função replace all, tá? Então, que é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, replace all, a expressão e a regra que eu vou utilizar. Tá? Então, isso aqui é mais uma forma abreviada para uma função. Tá? E é interessante, como eu mencionei, se você pedir o valor de x, ele não foi alterado, porque você não tem atribuição nenhuma envolvida. Tá? E você pode, na verdade, utilizar a regra não só para fazer uma substituição numérica, tá? Você pode pegar essa expressão, por exemplo, substituir x por outra expressão simbólica, tá? Não tem problema nenhum, tá? Então se eu pegar aqui de novo, escrever outra regra para x aqui, 3 mais y, eu posso utilizar para substituição, e aí você pode, né, utilizar os mesmos recursos que a gente viu para matemática para outras funções, na verdade, para regras também, né? Por exemplo, se eu fizer esse input aqui agora, x ao quadrado menos 9 barra ponto, o último resultado, como o último resultado é uma regra, né, ele substitui, né, na expressão anterior o 3 por x mais y e faz essa conta. Tá? Se você quiser agora fazer regras, fazer mais uma substituição, mais uma variável, por exemplo, você pode, no lugar das regras, você utilizar uma lista de regras. Tá? Então, nesse exemplo aqui, x mais y vezes x menos y ao quadrado, tá? Barra ponto, você vê que você botar o ponto, a barra aqui em cima, o ponteiro do mouse aqui em cima, você até mostra qual que é a função replace all, é interessante. Então, nessa expressão, ele trocou o x por 3 e o y por 1 menos a. Então, ele fez substituição aqui, e aqui, e aqui, e aqui, naturalmente. E aí, para o próximo exemplo, eu vou definir uma expressão, uma variável, né, ESP1, né, que é x1 mais x2 mais x3, tá? São variáveis que não têm valores, são uma expressão simbólica, tá? E nesse exemplo, eu já estou introduzindo uma nova coisa, que é esse ponto e vírgula, tá? O que o ponto e vírgula faz é que ele faz uma computação, tá? Você vê que ele gera input, mas ele suprime, tá, a impressão do output. Só isso, né? Então, mas esse output está computado, tanto que se eu pegar o operador de último resultado, vai me dar o último resultado, que nesse caso é o x1 mais x2 mais x3, ele não fez nada com isso, porque tanto x1 quanto x2 quanto x3 não tem valores definidos. Então é só uma expressão simbólica, x1 mais x2 mais x3. Tá? E eu posso também, naturalmente, ter minha expressão de volta se eu simplesmente chamar a variável. Tá? E aí, da mesma forma que eu posso atribuir uma expressão simbólica a uma variável, tá? Eu posso atribuir a uma variável uma regra. Tá? Então aqui eu pego essa regra x1, né, que vai ser substituído por k1, e atribuo a variável regra 1. Então a regra 1, se eu chamar ela, ele me devolve essa regra, naturalmente. Tá? E eu posso agora fazer esse tipo de coisa. É a variável ESP1 barra ponto a variável regra 1. E aí, como isso aqui é uma regra, isso aqui é uma expressão, ele vai fazer a substituição, tá? Então ele substituiu x1 por k1, mas o valor da expressão 1, por mais que eu tenha uma variável expressão que é x1 mais x2 mais x3, não é alterado. Tá? Ele basicamente gera uma nova expressão baseada na substituição. Se eu quisesse atribuir isso a uma variável, naturalmente eu posso pegar uma variável ESP2 e atribuir agora. A ESP2 tem o valor de ESP1 alterado. Óbvio que eu poderia pegar aqui e botar o próprio ESP1 aqui e modificar a variável original. Então, o que a gente viu até agora, todos os exemplos, a gente estava fazendo substituições, né, de um único símbolo. Né? A gente viu aqui, ó, x1 recebe k1, ou em cima o x recebe uma soma e assim por diante. Tá? Mas as substituições, na verdade, o lado esquerdo da regra, né, não precisa ser necessariamente um símbolo. Você pode ter mais de um símbolo, pode ter, na verdade, qualquer expressão. Tá? Então, observe esses exemplos aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a expressão a mais b mais c, dividido por a mais b, e eu vou substituir o a mais b a soma por x. Então, eu substituo isso aqui por x, essa parcela, desculpa, a mais b, e o denominador todo por x. Tá?
Já nesse outro exemplo, acontece uma coisa diferente. Eu tenho x2 mais y2 sobre x2. Eu estou tentando substituir x2 por L. Aí, se você observar, ele substitui, na verdade, o x2 que está no numerador por L, mas o x2 do denominador ele não substitui. Aí, se você quiser entender por que isso ocorre, tá? É só você ver como é que a matemática representa internamente essa expressão. E isso é muito útil, né? Você fazer isso utilizando a função full form. Tá? Então, se você pegar o full form, se você observar, ele está representando, né, esse quociente aqui, na verdade, como uma potência, né? Desculpa, como um produto. Tá? Ele não tem uma função para quociente, tá? Para divisão. Ele tem uma função times. Então, o que ele faz é uma multiplicação de x a menos 2, quer dizer, isso aqui é o denominador. É como se você escrevesse x a menos 2 multiplicado, tá, pela soma de x2 mais y2. Então, uma vez que você utilizou full form, entendeu como é que ele está fazendo, tá? Como é que ele está representando internamente essa expressão, você consegue, tá, modificar essa substituição, tá, para substituir o x2 por L em cima e embaixo. Né? Então, você vê que o que eu tive que fazer aqui é fazer x2 substituir por L e x a menos 2 por L a menos 1. Tem uma forma mais geral de fazer isso, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Mas no momento vocês conseguem fazer isso dessa forma. Mais uma novidade aqui, diferente do que a gente viu, todas as regras que a gente viu até agora, nesse exemplo, é o que a gente chama de regra imediata. Tá? Mas você tem outro tipo de regra que a gente chama de regra atrasada. Tá? E as diferenças da regra imediata para a regra atrasada são bem similares às diferenças da atribuição atrasada e atribuição imediata. Tá? Então, a regra imediata é essa que a gente fez, que é a setinha, tá? Então, eu vou mudar a definição da regra 1 que eu tinha feito lá em cima para essa outra aqui. Você vê que isso aqui é base ser digita de novo com a setinha assim. Você vê que se eu não digitar o 2, ele continua, não tem problema nenhum trabalhar no input assim, mas se eu digitasse o 2 aqui, ou qualquer coisa depois, ele muda esse formato. Ou esse outro aqui, que eu digito como sendo 2 pontos, sinal de maior. Então, e aí, eu posso ou trabalhar assim, tá? Ou simplesmente digitar o 2, que ele converte dessa forma, dá no mesmo. Tá? E aí, se você comparar os dois, olha o que acontece na regra 1, que é uma regra imediata, e o que acontece na regra 2, que é uma regra atrasada. Na regra 1, a regra que ele desenvolve é x, setinha é 4. O que aconteceu é que ele fez essa soma e substituiu. Na regra 2, que é a regra atrasada, ele não faz a soma. Ele não avalia mais aí, né? A regra atrasada, ele não avalia o resultado do lado direito da regra. Tá? Então, ele deixa aqui indicado. Óbvio que para esse exemplo não tem muita diferença, né? 2 mais 2 é sempre 4, tá? Mas vão ter diferenças úteis mais lá na frente para utilizar a regra atrasada em relação à imediata. Se não tem diferença, então tanto faz qual que você usa. Não. É mais natural usar a imediata do que a atrasada. Da mesma forma que para atribuição, se não tem muita diferença, é bom, você acaba utilizando mais a imediata do que a atrasada. E aí, como eu falei, se eu substituir isso aqui numa expressão, tá? Nesse caso é o mesmo. Tá? A única diferença é que, internamente, que ele está fazendo, quando você aplica a regra 1 aqui, a operação numérica que ele vai fazer é 4 elevado a 2 está 16. Quando você aplica a regra 2, internamente, você substitui 2 mais 2. Ele vai primeiro fazer a soma aqui dentro, 2 mais 2, vai dar 4, depois levar ao quadrado. O resultado é o mesmo, tá? Mas ele fez a soma aqui. Então, se eu fosse contar o número de operações feitas durante a substituição, aqui só tem uma de potência. Aqui você tem duas, tem a soma mais a potência. E aí, se você pegar a função definition nessas duas regras, você vê que na própria definição, na verdade, ele mantém, na verdade, igual a gente viu aqui no output, né, o lado direito da regra não avaliado. Tá? E aí, se você usar full form nessas duas variáveis, regra 1 e regra 2, você vai ver que a regra, né, si só e a regra imediata são funções da matemática e a setinha nada mais, e a setinha assim, a setinha com 2 pontos, nada mais é que uma forma abreviada para representar essas regras. Então, a regra imediata é representada pela função rule. Então, rule x igual a 4 é a mesma coisa que, né, se quiser escrever rule, unidade x, é a mesma coisa que escrever assim. E a regra atrasada é um rule delayed, tá? Que eu poderia, né, então, você vê, e aí você vê que a soma, aqui de novo, 2 mais 2, eu poderia escrever simplesmente essa
essa expressão como sendo... E aí eu posso não escrever assim, não tem problema nenhum, tá? Você vê que ele deixa a regra, então, dessa forma. Tá, então, de novo, essa setinha com 2 pontos é a forma abreviada para isso aqui, e a setinha normal é a forma abreviada para a função loop. Tá? E por fim, chega aqui no final, a gente limpa o valor das variáveis que a gente utilizou nessa subseção, desculpa. E agora a gente chega à última subseção desta aula, tá? Que é a subseção outras aplicações de regras. A gente vai ver mais algumas diferentes aplicações para regras, tá? Então, a gente viu anteriormente como é que aplicava uma única regra numa expressão e como é que aplicava, na verdade, uma regra com uma lista. Mas agora tem uma coisa diferente que começa a acontecer, é que você está aplicando aqui uma lista de regras, mas cada elemento é uma lista por si só. Então, quando você usa esse formato, uma coisa diferente acontece, tá? O matemática o output gerado não é mais um número, né? Mas é uma lista, na verdade, você pode entender como se fosse uma lista de diferentes possibilidades para diferentes valores de x, por exemplo. Então, você vê que no primeiro caso, você tem a substituição dessa expressão de x por 1, no segundo x por 2 e no terceiro x por 3. Tá? Naturalmente, ele gera a lista 2, 3, 4. Tá? E aí, na verdade, cada caso esse que é uma lista, não tem que ter uma variável só, pode ter mais de uma, como a gente vai ver. Aqui eu tenho x mais y, tá? Onde eu vou substituir x por 0, por 0, 1, 2, 2 e 4, 3 e 6. Então, o que você vai estar gerando é uma lista de possíveis, né, resultados para essa expressão x mais y, quando x for 0 e y for 0, depois para esse outro par, depois para esse outro par, tá? Então, você tem aqui 0 mais 0, né, 1 mais 2, 2 mais 4 e 3 mais 6. E aí, se você for comparar isso com o que a gente tinha feito antes, tá? E aí agora, que era uma lista simples, mas agora tentando substituir o x 3 vezes, tá? Ele só faz a primeira substituição. Então, porque quando você tem uma lista de regras, ele aplica essa lista mais de uma vez só, tá? E ao substituir x por 1, esse virou 2, ele não substitui mais o x, porque já foi feita uma substituição para x, tá? Então, esse dado mesmo que eu tentar fazer, é como se eu peguei x mais 1, virou 2, se eu tentar fazer isso, não muda nada, naturalmente, tá? E aí, né, outro exemplo interessante é que vocês vão pegar uma lista ABC, tá? A gente vê o que acontece separadamente com A, B e C, e tentar fazer a substituição de A por B mais C, B por 3 e C por 1. Olha o que acontece. Ele substitui o A por B mais C, o B por 3 e C por 1. Mas aonde... Aí você vê, o B virou 3, o C virou 1, mas aonde ele substituiu o A por B mais C, ele não faz uma substituição nenhuma. Então, para cada variável que ele substituir aqui, ele só substitui uma vez. Então, por isso que ele não volta aqui e faz uma segunda substituição baseada no B e no 3. Tá? Então, é só que é assim que ele funciona com esse operador, na verdade, de replace all. Tá? Se eu quiser forçar ele a fazer isso, que eu poderia fazer isso ou dessa forma aqui, então eu tenho essa mesma substituição e eu repito o B e o C, tá? Ou especificar como... Né? Então você vê que eu posso ter uma aplicação, né, de uma replace all e outro replace all, tá? Um depois outro, não tem problema nenhum. Tá? Ou fazer assim dessa forma, primeiro o A, depois o B, depois o C, dá no mesmo, tá? Mas aí você tem outra forma de fazer isso, que é o operador // ponto, que é uma forma abreviada da função replace repeated, né? E aí o que isso diz a matemática é para ele fazer, ele fica tentando a substituição repetidas vezes, né? Até que o resultado não seja alterado. Então, uma vez que ele substituiu isso por B mais C, ele volta lá e substitui B por 3 e C por 1, vira 4. E se ele tentasse dar uma terceira passada, o resultado não tem mais como ser alterado, então ele para de substituir. Né? Então, esse operador, de novo, é a função replace repeated. Você poderia escrever isso utilizando a fórmula funcional também. Né? Outra coisa interessante que a gente tem, outras funções de substituição, são as funções replace part e a função replace, que fazem coisas um pouco diferentes, tá? Então, enquanto na função replace all e replace repeated você especifica qual que é a expressão que você quer substituir, a replace part você diz qual que é a parte de uma expressão que você quer substituir. Então, nesse caso, estou dizendo, né, para pegar a lista A, B, C, D e substituir a parte 1 por x. Tá?
é interessante ver que você poderia também, isso funciona também se eu fosse pegar uma soma, por exemplo, A mais B mais C mais D, ele trocou a primeira parte, que é o A por X. Ele substituiu A por X, aí naturalmente ele reordena a soma para cá. Mas a gente enxergar somas, na verdade, essas partes, como parte 1, 2, 3, 4 de uma soma, a gente vai ver mais pra frente como é que funciona melhor. Isso aqui é só uma indicação de que você pode utilizar isso dessa forma também. A função replace também é diferente, ela funciona, né, você vê que de uma forma, mas ela só substitui se a expressão toda que você for substituir for ser substituída. Então, por exemplo, você tem a expressão A mais B, você quer substituir a expressão toda por 3, ele funciona. A mais B é substituir por 3. Mas se tiver agora A mais B e usar o replace para substituir A por 3, ele não substitui. Porque ele só funciona, na verdade, numa expressão inteira. Tá? Então é diferente da função replace all. Tá? Tem menos aplicações, mas tem alguma aplicação. Tá? Então, só para a gente entender a diferença. Bom, e com isso a gente chega ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer crítica, comentário, sugestão, dúvida, só deixar anotado lá no comentário do vídeo, tá? Se vocês gostaram, lembrem de seguir nosso canal para ficarem atentos às novidades.